Olá! Bom, deixa eu tentar contar para vocês em 18 minutos, que é o tempo que eu tenho, né, um pouquinho de quem eu sou e o que eu estou fazendo aqui. Bom, pelo que me consta, eu nasci lá em 1967, há exatos 52 anos. Né? E não dá para falar muito assim das minhas origens. Na realidade, eu não sei quem foram os meus pais biológicos. Né? Eu não sei se eu teria uma família numerosa, uma família de poucas pessoas. A minha infância não foi uma infância lá muito agradável, porque na realidade eu não tinha amizade com os meninos, eu também não tinha amizade com as meninas, eu sempre fui uma pessoa muito sozinha. Eu acredito que poucas pessoas no mundo tenham passado pela transformação que eu passei, pela transição que eu fiz, para hoje chegar onde eu estou. Mas vamos com calma que eu vou contar até lá. Bom, depois da fase da infância, a gente tem ali a fase da adolescência, pré-adolescência, que também foi bastante complicada. Quando eu chego aos 9 anos, eu começo a me entender de uma forma diferente. Eu começo a perceber que eu não era o menino que eu achava que era e que eu era diferente dos outros meninos. Por que isso acontece? Isso acontecia porque até essa idade, pelo menos para a minha geração, a gente não via o corpo do outro. Né? Quando a gente se via de shorts, sem camisa, é liso, não tem nada. Então você não vê diferença. Criança não tem essa diferença na cabeça. Criança vê o amiguinho, a amiguinha, mas não tem diferença se ela tem um outro órgão diferente, entendeu? Então, com os 9 anos, eu comecei a perceber que eu era diferente. Junto com isso, aconteceram outras coisas, porque eu era uma criança diferente. Né? Então, aconteceu de ser molestado algumas vezes por pessoas mais velhas, por homens ditos, homens sérios. Né? E quando eu ia contar o que estava acontecendo comigo, as pessoas não acreditavam. Eu por várias vezes cheguei a contar, por isso é muito importante prestar atenção no que as crianças dizem. Que as crianças elas podem até aumentar um pouco, colocar um pouco de fantasia nas suas falas, mas essas falas sempre vão ter um fundo de verdade. Então, eu cheguei para as pessoas e falei, olha, está acontecendo isso comigo, aquele moço tentou fazer isso. E o que eu ouvia foi, não é possível, porque aquele moço é um moço religioso, e ele jamais faria isso, você está mentindo. Isso aconteceu a primeira vez. Numa segunda vez, aconteceu de novo, foi um cara que era técnico de TV, na época tinha muito isso, o técnico de TV em casa, né? A televisão ainda tinha válvula, e tinha uma coisa que todo técnico trocava, que era o tal do playback. Pois é, esse técnico para trocar esse playback passava quase a tarde toda lá. E numa dessas tardes todas, eu era uma criança muito curiosa, eu fui... entrei atrás da TV, era uma TV enorme de madeira, que não existe mais. E eu fui ver como é que aquilo funcionava. E ele tentou passar a mão em mim. Eu falei de novo o que estava acontecendo e ninguém acreditou. Já de uma outra vez, aí já foi uma outra pessoa que fazia parte da família daquele homem religioso. Essa pessoa, eu estava dormindo e acordei com ele colocando a minha mão em volta do pênis dele. De uma outra situação, eu estava tomando banho, ele entrou no banheiro e se masturbou enquanto eu me banhava. E eu, de novo, já desesperado, falei o que estava acontecendo, e dessa vez a coisa foi muito mais séria, porque eu tomei uma surra e eu estava mentindo, porque aquele homem seria incapaz de fazer aquilo. Bom, até aí a gente tem pedofilia, né? A gente tem a violência contra uma criança, e essa criança gritando por socorro e os adultos não entendendo o que eu estava dizendo. E por eu ser uma criança esquisita, não era digna, né? Eu não tinha credibilidade nenhuma. Enfim, continuei crescendo, porque o tempo não para. E as dificuldades foram aumentando. Eu já não me entendia muito bem quem eu era, né? Que corpo era aquele, que pessoa eu era, que era diferente de todo mundo. Eu não via ninguém igual a mim. E aquilo ia incomodando bastante. E por essas diferenças todas, naquela época, década de 80, era muito natural que se fizesse uma internação compulsória. Era assim que papai e mamãe resolviam as suas questões, com a chancela do Estado, porque não tinha outra maneira. Né? Eles julgavam que eu era homossexual, naquela época ainda era homossexualismo, e o tratamento era uma internação. Pois bem, eu fui internado em 2 manicômios e quase morri, porque tomei choque na cabeça. Foi uma situação muito complicada à época, onde eu quase sucumbi realmente. E foi nessa época
que eu comecei a colocar na minha cabeça que nós não nascemos para ser um nada. Por isso o nome das minhas palestras, por isso o título do meu próximo livro, por isso as coisas que eu falo. Essa frase para mim ela é emblemática, porque ela fala muito de mim, ela fala muito do que eu passei e sobrevivi. Então, saindo de lá dessa situação, aí a situação de convivência familiar já era praticamente impossível, né? Eu fui internado no Educandário Santos Dumont, que hoje eu acho que faz parte do Degás aqui no Rio de Janeiro, era a antiga FEEM. Passei alguns meses por lá, mas como eu não tinha cometido nenhum ato ilícito, eu não era envolvido com nada de errado, eu fui libertado. Nessa minha libertação, na volta para casa, já não tinha mais como conviver, aí tinha corrompido realmente um elo, eu fui expulso de casa e passei a viver nas ruas, me tornei menino de rua. Né? E aí eu paro de estudar, eu estudei até o que antigamente era a 7ª série, e terminei depois já o que era primeiro grau, o primeiro grau de forma autodidata, lendo livro que eu encontrava no lixo, que eu achava nas bibliotecas públicas, e quando eu fiz o segundo grau, eu já terminei fazendo supletivo e já era servidor público. Mas aí isso aí vem depois, tá? Bom, nessas minhas andanças eu viajei o Brasil, eu fui até a Argentina, eu fui até Olavarria, eu conheci muita gente, mas sempre pautei pelo melhor. Eu nunca me envolvi em nenhum ato ilícito, eu nunca fiz nada que pudesse de alguma maneira desabonar a minha conduta. Depois dessa minha volta das viagens para o Brasil, eu sofri o que hoje chama-se estupro corretivo. Gestei uma criança por causa dessa violência sexual que eu sofri aos 16 anos. E optei por não abortar, por uma questão muito minha, muito pessoal, porque como eu sabia que eu era adotado, eu já tinha passado por uma série de coisas na minha vida, eu botei na minha cabeça que a minha única ligação de sangue neste planeta seria com aquela criança que eu estava gerando, independente da maneira como ela foi feita. E aí eu dediquei todo o meu amor a essa criança, que hoje é um homem de 35 anos. E tenho uma família constituída, é casado, tenho meu neto, enfim, vida que segue. E eu costumo dizer que aquele não, na hora que me ofereceram para pagar o aborto, foi o melhor não que eu disse na minha vida. Foi o não que permitiu que outras histórias acontecessem. Bom, por que eu estou te contando tudo isso? Porque nada disso foi fácil. Foi muita dor, foi muito sofrimento. Se você me perguntar, mas o que fez você não sucumbir? Eu acho que uma coisa chamada fé inabalável. Fé naquilo que você não pode pegar, mas que você sente. Né? E foi essa fé que me proibiu, não me permitiu de consumar os atos de suicídio que eu tentei 3 vezes. Foi essa fé que me fez procurar o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. E foram as pessoas do CVV que trabalham lá de forma voluntária, gente que eu nem conheço, que por 3 vezes me salvou até que eu desistisse de vez e entendesse que tudo que eu vivi tem um propósito. E é isso que eu faço hoje. Hoje eu sou servidor público da Prefeitura do Rio de Janeiro, com 21 anos de prefeitura, servidor guarda municipal concursado. Nasci e fui reconhecido como mulher, porém hoje, ao longo da vida, me reconstruir a minha identidade de gênero é masculina. Eu sou Jordan Lessa, gênero masculino, oficialmente, com todos os meus documentos, com todas as minhas certidões, com tudo que tinha direito. Sou um homem igualzinho a qualquer outro homem. Sou escritor, lancei o Eu Trans, que é o primeiro livro onde eu conto um pouco dessa história. Lancei o Quem Somos, que é um livro que eu uso nas palestras para que as pessoas tenham mais essa informação. E pretendo lançar no próximo ano o 3º livro, que é o Nós Não Nascemos para Ser um Nada. Sou premiado pelo Grupo Arco-Íris em 2014, sou premiado pelo Rio Sem Homofobia, que é um programa do Estado do Rio de Janeiro, e sou premiado pela ALERJ, Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, que é esse maiorzão aqui, que foi o da Assembleia, que foi a última premiação que eu recebi agora. Faço um trabalho que eu chamo de diversidade positiva. A minha palestra se baseia nisso, para mostrar que não é fácil, mas ninguém disse que seria. Que todos nós temos a possibilidade de mudar. Basta que você tenha um objetivo. É difícil? É difícil. Mas quando a gente chega no fundo do poço, você só tem uma saída, que é para cima. A não ser que você continue cavando e transforme aquilo num túnel. Porque é para isso que nós temos o livre-arbítrio.
Se você colocar o meu nome em qualquer lugar, você vai ver quanta coisa eu construí em projetos dentro da prefeitura, voltados para a população LGBT, especificamente para a população trans. Hoje eu me sinto, aos 52 anos, um vitorioso. Um cara que, com todas as adversidades, conseguiu chegar até aqui para falar para você. Chegou até aqui para ser palestrante. Chegou até aqui sendo graduando de serviço social. Chegou até aqui com uma conduta que me permite entrar em qualquer espaço e mostrar que é possível sim sermos qualquer coisa. Porque o álbum da humanidade só fica completo porque nós somos diferentes. E são as nossas diferenças que nos tornam iguais. Era isso. Muitíssimo obrigado.